Tudo bem, moçada? Tamo juntos novamente, iniciando mais uma aula especial de língua portuguesa. Hoje o tema será figuras de linguagem, um tema que obrigatoriamente deve fazer parte da nossa vida como leitores, como intérpretes de texto, e por isso esse conhecimento das figuras de linguagem são elementos muito importantes para a nossa capacitação tanto no ato de escrita como no ato de interpretação, as figuras elas vão atribuir à nossa linguagem um poder, né? Geralmente ligados a efeitos retóricos muito importantes, e além disso, é óbvio que você vai para o mundo do concurso trazer um conjunto de habilidades para pensar linguagem denotativa, linguagem conotativa, linguagem figurada, linguagem lógica, tudo isso se traduz passando por esse caminho das figuras de linguagem, ok? Vamos lá, vamos iniciar observando que as figuras de linguagem, elas fazem parte, então, de um conjunto que se configura com figuras de palavra ou tropos, como nós veremos daqui a pouco. Tropos, palavra grega que significa desvio, figuras de pensamento, porque elas envolvem no nosso pensamento aumento, diminuição, exagero, né? E figuras de construção, que geralmente se encaminham pelas repetições, pelas inversões, pelas omissões. Então, bacana a gente olhar para tudo isso e entender como matéria básica, matéria elementar para aquele que trabalha com texto, seja produzindo, seja consumindo, o texto traz, de maneira direta ou indireta, vários elementos das figuras de linguagem. Vamos imaginar uma primeira questão. Vamos lá. Quando se diz cidade maravilhosa em vez de Rio de Janeiro, ou terra da garoa em vez de São Paulo, que figura de linguagem está sendo empregada? Hipérbole, antonomásia, polissíndeto, elipse ou anáfora? Você fala, professor, não entendi nada, é tudo grego para mim. Então, pelo menos, o idioma você já está reconhecendo. Realmente, tudo isso aí é grego e tem a ver com uma longa tradição. Quando você usa um apelido para a cidade de Rio de Janeiro, São Paulo, ou né, um elemento que renomeia São Paulo, que cria então um título, por exemplo, isso dentro das figuras chama-se antonomásia. Antonomásia, tá bem? Então vejam que, primeiro, se eu não efetivar esse estudo de figuras de linguagem, eu não vou me apropriar dessa nomeação. Só que essa nomeação, como nós percebemos, ela é muito diversa, ela é muito rica. Então nós precisamos observar a divisão que organiza e dentro dessas divisões controlar a configuração das mais importantes, né? Pesquisar pelas mais difíceis. É muito comum, então, pensar nas figuras de palavra e figuras de pensamento. As figuras de construção já têm menos constância, é menos requisitado em prova, mas as figuras de palavra e figuras de pensamento é como se elas estivessem imersas naquilo que naturalmente se relaciona a texto, se relaciona à linguagem. É como uma informação que não precisa estar no edital. Coisas como pleonasmo, hipérbole, metáfora, são elementos já integradas a qualquer noção sobre texto, sobre interpretação. Então, primeiro, aprender a controlar essa divisão, observar por que essa divisão existe e entender que em cada grupo há uma hierarquia, há elementos mais constantes e outros bem mais raros, né? Vamos às figuras de palavra. O que acontece nas figuras de palavra? São figuras de palavras porque você troca uma pela outra. Você deixa de usar uma por outra. Há um desvio, então. Ok? Então, notem que elas se chamam figuras de palavras porque você se desvia do sentido trivial, você se desvia do sentido comum, daquele sentido que nós chamaríamos de denotativo, sentido lógico. Mas por que figuras de palavra? Porque você troca uma palavra pela outra, tá bem?
A comparação é importante você distinguir da metáfora. A metáfora é um tipo de comparação, só que quando falamos de comparação propriamente dita, você tem um termo comparativo, uma conjunção comparativa, uma expressão comparativa. Quando você diz como, ele é alto como um poste. Esse como cria uma comparação. Né? Coisas como igual a. Então, notem que comparação traz de maneira explícita uma palavra ou expressão que estabelece a comparação. Já a metáfora não. A metáfora, ela é uma cobra, ele é um poste. Né? Esse é o momento em que você não se utiliza de um termo para estabelecer a comparação. Entre as figuras de palavra, não tenho dúvida, a metáfora é mais importante. A metáfora, ela se caracteriza como uma forma de concretizar as coisas abstratas. Olha que interessante no plano redacional, como as metáforas são muito bem-vindas quando pertinentes àquilo que está sendo desenvolvido, né? Elas conseguem produzir uma imagem, portanto, elas concretizam uma abstração. É muito legal, então, o processo da metaforização. E é comum que nesse processo de metaforização você se apoie, por exemplo, no futebol. Né? Então, se falar aquele político é um craque, quando craque nós usamos normalmente para quem pratica esporte. Né? Ou uma metaforização embasada no circo. Ah, o ministro está fazendo malabarismo com os números. Sacaram? Então, nós vamos olhando para o mundo e encontramos similaridade, ou seja, aquele espelhamento entre o que o ministro faz com os números e o que um malabarista faz no circo com os malabares. Há uma similaridade e daí que nasce a metáfora, né? O ministro está fazendo malabarismo. É nesse momento que você nota que ele está tentando equilibrar os números do governo para a coisa não desandar. Né? Mas o que não é muito legal. Legal, quando a gente fala de economia, que os números já estejam certos, estabelecidos, previamente observados. Né? Se está fazendo malabarismo é porque as coisas podem desandar, pode cair, pode desequilibrar. Né? Então você começa a produzir, com a imagem dos malabares, elementos atribuídos, né, a um fato que poderia, vamos dizer assim, gerar mais de uma interpretação. Né? Quando você fala, o governo está fazendo malabarismo com os números, você tem aí, né, vários elementos interpretativos, mas produz um efeito retórico muito interessante. Então nós temos metáforas hospitalares, esportivas, né, da área policial ou da malandragem. Né? Então notem que tudo que nós olhamos no mundo pode ser metaforizado de acordo com a similaridade. Vejo igualdades nisso e naquilo, e a partir daí nasce a metáfora. Tá bem? Ah, você é fera. Fera cria aí uma metáfora positiva, né? Quando fera normalmente é uma coisa negativa, de animalidade, de coisa rude, virou gíria e virou uma coisa positiva, né? É algo que valoriza quem recebe essa metáfora. Então, entre as figuras e palavras, em primeiro lugar, a metáfora. A metáfora é a mais importante, né? Em segundo lugar, a metonímia. A metonímia é muito importante, né? Principalmente porque a metonímia ela tem não uma relação de igualdade, mas uma relação de contiguidade. Uma coisa que de forma contínua me leva a outra, a um fio, a um elo entre essa ideia e aquela que você está se referindo, né? Que você está se referindo. Quando você diz, fulano chutou o couro, né? Chutou bem o couro. O couro geralmente é aquilo que se constrói na bola. Então você usa o material no lugar da bola, né? Então é porque o material, o couro, tem um vínculo com a bola, tem, né, uma contiguidade. Pela contiguidade eu crio essa noção de bola, né? Muito bacana quando você diz, lá em casa eu tenho bocas para alimentar, é a parte pelo todo, né? A boca pela pessoa. É uma pessoa sem teto, não é? Ninguém quer viver sem teto, é sem a casa, sem habitação, sem lar.
Então, né, é uma parte que designa um todo, tá bem? Quando nós trocamos, né, trocamos o autor pela obra, em vez de dizer li Memórias Póstumas de Brás Cubas, li Machado de Assis. Ninguém lê Machado de Assis. É que o autor e a obra têm um fio que os aproxima, há uma contiguidade, né? Não dá para comparar como na metáfora, é um fio que nos conduz à ideia primária, né? A ideia original. O vinho do Porto, o charuto cubano, fumei um cubano, tomei um Porto, então remete, né, ao lugar. O vinho que é denominado pelo próprio lugar em que ele é feito como champanhe, né? O champanhe tem hoje em dia até essa particularidade que só o produto feito na região de Champagne pode ser chamado de champanhe. O resto virou frisante, né? Virou vinho, vinho frisante, não pode ser mais como antigamente era champanhe, né? Que eu tomei muito lá, aquela champanhe barata, que eu não vou fazer aqui propaganda, mas acho que todos vocês conhecem, né? Aquela que a gente usou durante boa parte da vida, sem muita consciência do que consumia, de maçã, né? Na juventude. Mas então metáfora e metonímia entre as figuras de palavra são aquelas mais requisitadas, são as mais comuns. Legal? Então, quando você já bate o olho numa questão envolvendo, por exemplo, Bombril, né? Bombril é o nome de uma marca. Então, em vez de usar o que é o produto, né, esponja de aço, você nomeia. Esse é um poder de marketing maravilhoso, né? Tem aquela frase do Vicente Mateus, que foi presidente do Corinthians, né, em que ele já ligou para a Brahma para ela trazer umas Antárticas. Então, a Antártica nomeia tanto a cerveja, né, ou até a própria Brahma, dependendo da região, né, que você tem a palavra Brahma designando cerveja. Então você tem a palavra Antártica designando cerveja devido a essa situação de consumo tão alto do produto, né? Vamos tomar umas Bramas como sinônimo de tomar umas cervejas, né? Então vejam que esse poder de marketing é maravilhoso. Gillette, Bombril, Danone, né? Quando você consegue que a marca, por contiguidade, represente o produto, nossa, né? Isso ganha séculos de vida para o marketing, é a melhor coisa que pode acontecer. Isso é da metonímia, é aquele fio que leva ao produto, aquele fio que leva à obra. Então, o autor levando a obra, a marca levando ao produto, há uma contiguidade, não é, né, semelhança física, não é comparação, é por contiguidade. Uma coisa está diretamente relacionada à outra, então nós usamos as metonímias. Entre as figuras de palavra, essas são as mais importantes. A catacrese você deve saber que é uma forma de metáfora, né? Quando a gente fala pé da mesa, braço da cadeira, asa da xícara, o bico do bule, não vai quebrar o bico do bule, né? Então a gente percebe que tudo isso é comparativo, né? O formato do bico, o formato do pé, o formato do braço, tá bem? Quando a gente olha para o abacaxi, não tem coroa, coroa do abacaxi? Tudo isso vira catacrese. É uma forma de metaforização, mas é aquela metaforização que caiu no popular, né? Que se tornou trivial, que perdeu o efeito retórico, né? O alho não tem dente, dente do alho, né? Então percebam que nós temos dentro desse mundo as catacreses. Por quê? Professor, é um tipo de metáfora? Sim, mas é uma metáfora que perdeu o efeito retórico, se tornou uma coisa trivialíssima e daí, é óbvio, deixa de produzir o impacto que as metáforas conseguem. Né? Cai num uso tão trivial que você usa sem produzir uma tensão de linguagem. Nós temos na catacrese também um uso muito engraçado, que é a hora em que a palavra em sua origem tinha um valor e no passar do tempo ela deixa de ter esse valor. Catacrese é muito legal quando a pessoa fala assim, vou fazer uma novena esta semana. Não, criatura. Você que é religiosa, você que é religioso, sabe que a novena tem que durar 9 dias. Vou fazer uma novena durante uma semana. Não, não, durante 9 dias. É bacana perceber que a palavra novena vai perdendo a ideia de 9 e vai criando uma noção
de tempo contínuo de reza, né? Uma sequência de dias rezados para um fim. Então passa a significar uma coisa diferente. Sabatina. Sabatina, nas escolas, principalmente religiosas, né? Quando você tinha as aulas nos dias comuns, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aqueles que foram mal tinham que voltar no sábado para ser inquirido pelos professores. Era o ato da sabatina, por isso que ocorria aos sábados, né? Aqueles que não tinham ido bem iam no sábado procurar a recuperação da semana. E daí sabatina virou qualquer situação em que você vai ser questionado para ocupar um cargo, por exemplo, na política é muito comum, ou uma pessoa que vai trabalhar numa empresa e alguns diretores fazem uma sabatina, e daí essa sabatina passa a ocorrer qualquer dia da semana, né? Perdeu o vínculo com a palavra sábado, tá bem? Então são catacreses, como embarcar no avião, sendo que embarcar pressupõe barco, né? Então nós temos essas situações que produzem, né, as famosas catacreses. São palavras que perderam o seu sentido inicial e passaram a trazer um outro valor que no dia a dia você então percebe, né, o desvio. A origem da palavra era um, o uso atual é mais genérico, perde o valor inicial. Perde o valor inicial, né? A antonomásia, que acabamos de ver, é aquilo que funcionaria como um aposto, um termo explicativo, um termo que produz um apelido, um título à pessoa, né? E a sinestesia, gente, que é maravilhosa, porque a sinestesia é criada a partir dos cinco sentidos, né? Quando os cinco sentidos que estão em nós vamos tentar aplicá-los tirando a visão, os outros sentidos têm uma pobreza ou uma simplificação, não tem o vocabulário que os olhos têm. Os olhos têm um vocabulário infinito, né? O ouvido, quando você usa a audição, você tem, né, por exemplo, som alto, som baixo, grave, agudo, fino, grosso, sei lá. Mas você tem um limite que os olhos não encontram, né? A visão tem um vocabulário. O nosso vocabulário em relação ao sabor, doce, salgado, amargo, né? Ao tato, áspero, liso. Então notem que a sinestesia é a hora que você cruza vocabulários de um sentido ao outro, né? O verbo ver, por exemplo, a gente usa o tempo todo para tudo. Você viu o barulho? Como viu o barulho? Barulho é para se ouvir. Você ouviu o barulho, mas o verbo ver é tão, né, tão constante que ele acaba atropelando. Você entra numa cozinha, está uma fragrância alimentar maravilhosa que nos faz salivar. Você viu o cheiro que está lá, rapaz? Você viu o cheiro? Cheiro não é para ver. Cheiro não é para ver, cheiro é para sentir. Tá legal? Então notem que quando nós usamos um sentido no lugar de outro, né, uma palavra relacionada a um sentido passa a ser atribuída a outra, estamos criando a sinestesia, né? Aspereza do som, a aspereza do som da guitarra. Ó, que legal, né? Heavy metal, a aspereza do som da guitarra. Áspero, aprendemos pelo tato, né? O som, a audição. Quando eu cruzo, nasce então a sinestesia. A sinestesia, tá bem? É bacana de perceber que isso produz efeitos retóricos. Tudo isso a gente tem que imaginar não como uma questão de prova só, mas sim que tudo isso envolve atos de interpretação, atos de apropriação da linguagem, que nós podemos torná-la mais efetiva, menos efetiva, com bom uso das figuras e palavras. É a forma de ler o mundo que pode ser diferente, sabendo articular muito bem essas figuras de linguagem. Principalmente, nesse primeiro grupo, as metáforas e metonímias. Tá legal? Perfeito, gente? Vamos lá? Olhem aí, ó. O autor do texto considera interessante a metáfora sobre os holofotes e a capacidade de visão de quem está sob seu foco, né? Quando o holofote bate nos olhos, nós fechamos, tentamos abrir o mínimo possível para poder ainda manter a visão, mas ofusca a visão, né? Os holofotes, então é essa imagem que estava no texto. A metáfora pode ser definida como
o emprego de palavras redundantes com o fim de reforçar ou enfatizar uma expressão? Não. Isso aí talvez seja do pleonasmo, né? A efetivação da concordância não com os termos expressos, mas com a ideia a eles associada em nossa mente. Isso aí é a silepse. Nós vamos ver daqui a pouquinho. A omissão de um termo ou oração que facilmente podemos subentender no contexto, ou seja, uma espécie de economia das palavras. É aí que nós entramos na elipse, que é uma figura de construção. Você deixa de usar uma palavra porque é facilmente calculável, né? O desvio a letra D. A letra D só pode ser ela que caracteriza a metáfora, né? O desvio da significação própria de uma palavra, nascido de uma comparação mental ou característica comum entre dois seres ou atos. Ou seja, a metáfora é uma comparação sem termos comparativos. Você vê características comuns entre dois seres, entre duas coisas, entre dois fatos. Né? É uma forma de espelhamento a metáfora. Tá legal? Isso é muito legal observar porque ela é a mais requisitada, não tenham dúvida disso. Então, letra D era a alternativa correta. Vamos em frente. Assinale a alternativa na qual ocorre metonímia. É muito lero-lero e pouca ação. Gosto muito de ler José de Alencar. Você sabia que o sabiá sabia assobiar? A monocultura exclusiva da cana-de-açúcar prejudica o solo. Choveram piadas de mau gosto no espetáculo circense. Então, por exemplo, muito lero-lero, é a tal da onomatopeia, né? Quando nós imitamos som das coisas, som dos animais, né? Gosto muito de ler José de Alencar, tá aí a metonímia. Metonímia é a hora em que você, neste caso, trocou, em vez de ler o Guarani, você colocou José de Alencar, por ter uma contiguidade, né, uma relação, um vínculo, uma grande vinculação íntima, né, José de Alencar e o Guarani, José de Alencar e Iracema. Então é óbvio que em vez de dizer eu li a minha vida inteira Iracema, Guarani seria eu li José de Alencar, sabendo que não é o autor, é a obra desse autor, é uma forma de dizer. Né? Então é o autor pela obra, aí está a metonímia. Né? Você sabia que o sabiá sabia assobiar? Essa repetição do S, 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 né? Faz parte de uma figura de construção, a chamada aliteração. Aliteração. Monocultura é a cultura de um produto só, então é óbvio que é a monocultura exclusiva. Só pode ser exclusiva, né? É o tal do pleonasmo, dizer duas vezes a mesma coisa. E choveram piadas, você vê naquela grande quantidade, as pessoas contando piada, contando, você compara essa velocidade, essa quantidade à chuva, que são vários pingos d'água, e dessa comparação você cria a metáfora choveram piadas. Choveram piadas é uma metáfora. Então, metonímia, só na letra B de bola é que encontramos. Né? Olhem agora a número 4. O recurso de expressão usado no texto, em que a marca Gillette foi usada no lugar do nome do produto, lâmina de babear, é denominado, moleza, né, gente? Metonímia. Então, notem que esse tipo de construção você tem que ter conhecimento para uma prova ou para a vida. Isso faz parte dos nossos conhecimentos enciclopédicos, né? Ter essa noção de figuras de palavras, figuras de pensamento, é algo que pertence ao nosso saber do mundo. Não podemos deixar de reconhecer esses recursos de linguagem que tornam a linguagem mais rica, mais intensa, mais argumentativa, e é lógico que no ato de interpretação isso também implica, isso também traz envolvimento. Vamos dar uma olhadinha agora nas figuras de pensamento. Por que figuras de pensamento? Né? São figuras atuantes das ideias, por isso pensamento, tá bem? Por meio de atenuação, o eufemismo famosíssimo, contrariedade, as antíteses e os paradoxos, o aumento, como a hipérbole, tá bem? Elas mexem com o nosso pensamento. Há uma ideia que vai além do sentido original e nisso consiste o efeito de sentido. Né? Mexe com o pensamento, atenuando ou expandindo. São figuras de pensamento.
O eufemismo, que é a hora em que você troca uma palavra, né, que talvez seja agressiva, que machuque, por uma palavra mais tranquila, amena, é uma palavra que dê a quem ouça um valor, vamos dizer assim, maior, né? Você dá dignidade à pessoa, por exemplo. Então vejam como o eufemismo é muito legal. Lembre-se que aí do grego quer dizer bonito, bonito, femo, palavra. Então eufemismo é a hora que você tira uma palavra que deprecia por uma palavra que valorize, tá certo? Ah, lixeiro. Não, funcionário da limpeza pública. É uma forma diferente de você dizer a mesma coisa, né? Mais ou menos como cara e face. Isso produz um valor diferente, não há dúvida, né? Antítese e paradoxo. Você tem que aprender os dois, porque eles caem em prova, fazem parte da vida como um problema, né? O paradoxo também é chamado de oxímoro, se uma banca quiser complicar, né? Oxímoro, tá bem? Antítese, atenção, antítese, a hora que numa frase ou num verso, no caso de uma poesia, você coloca ideias contrárias. Simplesmente são ideias contrárias, tá legal? Você coloca, por exemplo, que aquela pessoa ela conseguia te fazer sorrir e chorar. Só de colocar sorrir e chorar, você já produziu uma antítese, né? Essa pessoa me trouxe muita alegria, mas também me apresentou muita tristeza. Pronto, uma antítese maravilhosa, maravilhosa. Agora, qual que é a diferença de antítese para paradoxo? Paradoxos, gente, são ideias contrárias que não podem coexistir. Não poderiam estar na mesma frase, tá bem? É aquilo que a presença de um obrigatoriamente inibe a presença do outro, proíbe, impede a presença do outro. Talvez o Luiz Vaz de Camões, com seus sonetos, não na obra épica, Os Lusíadas, não, na sua obra maravilhosa e eterna dos sonetos, né? Em que você vê lá ele buscando a definição de amor por meio de paradoxos. Que coisa mais linda do que essa? Já são sinais do barroco, né, que estão dando ali as primeiras pinceladas com seus infinitos paradoxos. O barroco reina no paradoxo, né? O barroco é essa coisa de olhar para o céu e ter a expectativa da eternidade, de Deus, da divindade, e com os pés no chão cometendo pecados, né? Gregório de Matos é o exemplo maior. A vida do Gregório de Matos é um grande paradoxo, porque é um libertino que aproveita a vida das maneiras mais luxuriosas possíveis, né? Bem como falar mal dos povos, das pessoas, do rei, do povo brasileiro, tal, até que no fim da vida ele aos pés de Deus pede perdão para que ele tenha uma passagem boa, né? Então, o paradoxo é essa situação de que uma ideia impede a presença da outra. E exatamente porque uma coisa anula a outra, quando você as constrói, produz esse efeito retórico maravilhoso. O amor é um fogo que arde sem se ver. Como que arde sem se ver? Quem esteve diante de uma fogueira sempre vê, né, o fogo, aquele barulho, aquela ardência do fogo. Então, se está tendo ardência, você está vendo. O fogo é, sim, algo que arde e se vê. O amor é um fogo que arde e não se vê. É uma ferida que dói, ele afirma. É uma ferida que dói e não se sente. Não. É um paradoxo, percebam? Né? Ela é uma contradição. Afirmar uma coisa e a outra produz uma contradição. Por isso, paradoxo. Né? Oxímoro. Uma ideia impede a outra. Tá bem? É nesse momento que você percebe que a presença de uma coisa impede a presença da outra. Mas dentro de uma linguagem figurada, dentro de uma figura de pensamento, isso é possível, isso é viável e, além de tudo, produz efeitos retóricos maravilhosos quando você consegue assimilar isso daí. Tá bem? É nesse momento que você tem que perceber que é antítese, simplesmente duas ideias contrárias postas na mesma frase. O paradoxo não. O paradoxo vai um pouco além.
porque a ideia usada impede que a outra exista, mas as duas estão ali. E isso é muito legal, basta lembrar do, né, do amor que é ferida, que dói e não se sente. Como assim? Conversa de doido? É, o amor é assim, né? Hipérbole, todo mundo sabe, é o exagero. Ironia é dizer o contrário do que você está pensando. Personificação ou prosopopeia, nós temos vários exemplos na literatura, na fábula principalmente, né? Quando o tartaruga começa a falar, quando o coelho começa a falar, você está no meio da personificação ou prosopopeia, né? São os animais, são os animais que se manifestam com o dom humano de falar, de sentir, de chorar, de pensar, né? Ou as coisas. Nós temos uma história do Machado de Assis que é muito legal, né? Agulha, agora me falta o nome, mas eu li para minha filha mais velha, li para minha filha mais nova e talvez eu leia para netos, né? É uma história do Machado de Assis que fala sobre costura, né? A linha, a agulha, toda a turma lá que trabalha na costura é muito legal, porque ali você já vê uma crítica social muito grande, né? Percebam que a agulha, o dedal, sei lá, todas as coisas ali não vão para a festa. Quem vai para a festa é a linha que está ali no vestido, né? A linha que se desvantagem. E daí você tem ao fim desse conto uma mensagem social muito interessante. É a tal da personificação. E linha falando, agulha falando, que é isso, gente? É a prosopopeia ou personificação, tá bem? Silepse, silepse, nós vimos até um exemplo explicando em questão anterior, né? A silepse é a hora em que você concorda não com a palavra efetiva escrita no papel, mas com a ideia que ela produz. Todos, todos é um pronome, todos é um pronome da terceira pessoa. Todos vão bem, todos estão aqui, mas se eu me incluo no todos, é o eu mais o todos. E daí eu posso levar para a primeira pessoa do plural. Todos faremos o serviço. Esse é um caso de silepse, em que você muda a pessoa. Então, silepse de pessoa. Em vez de você concordar com a terceira, você concordou com a primeira. Tá bem? Vossa santidade. Uma palavra feminina, santidade. Mas designa o Papa, o gênero masculino. Então, vossa santidade está curado. Você tem vossa santidade, que é feminino, mas usou curado no masculino. É a tal da silepse de gênero. Então, nós temos silepse de gênero, de número e de pessoa. Né? Tá bem? Notem que são elementos em que você não concorda com aquilo que efetivamente está no papel, mas sim com as ideias que aquelas palavras suscitam. Né? O apóstrofe, que funciona como um vocativo, a hora que você invoca deuses, por exemplo, é o tal da apóstrofe. Gradação, em que você produz uma enumeração em que as coisas vão aumentando ou diminuindo, é uma gradação, e o famoso pleonasmo, que aqui, na figura de pensamento, não é um pleonasmo vicioso, não é um erro, é algo aceito. Né? Talvez o pleonasmo que nós aceitamos porque tem assinatura de Fernando Pessoa é o mar salgado. Né? Um mar salgado graças às lágrimas das mães daqueles que partem. Então, o mar salgado é um pleonasmo, claro, todo mar é salgado. Pressupõe que o mar tenha sal, isso é óbvio. Então, o mar salgado é um pleonasmo. Graças à grife Fernando Pessoa, não é vicioso. É um pleonasmo, né, aceito, absorvido, literário, e por isso não é vício, e sim figura de linguagem. Né? Um pleonasmo muito comum é aquele em que nós usamos dois objetos diretos. Por exemplo, quando você diz a mim, ou dois objetos indiretos, né? A mim deu-me um presente. Então, né, a mim ele deu-me um presente. A mim deu-me um presente. Esse a mim e esse me acabam ali se tornando um uso pleonástico, mas completamente aceito, sem nenhum problema. Essas são as figuras de pensamento que eu, na minha leitura de mundo, vocês conhecem quase todas ou todas. A grande maioria faz parte da nossa vida. No dia a dia a gente até brinca, ei, eufemismo, hein? Né? Como se fosse em vez de uma virtude, um vício. Ei, que eufemismo, hein? Criticando a pessoa que faz, né?
a questão da hipérbole, a questão da ironia, a prosopopeia, né? A questão do pleonasmo, são coisas que fazem parte da nossa vida e você agora deve ter um olhar técnico sobre tudo isso, né? Vamos em frente, olha lá. A silepse é uma figura de linguagem caracterizada por estabelecer concordância não com as palavras que compõem a frase, mas com a ideia que se pretende transmitir ou com termos subentendidos. Não obedece, portanto, às regras de concordância gramatical, estabelecendo uma concordância com as ideias, concordância ideológica. Nesse sentido, em qual das frases abaixo não há silepse? Então, na letra A, há silepse. Por quê? Casal é um substantivo singular. Casal viajou pela Europa, mas daí, devido à distância, você coloca, tiraram muitas fotos. Essa é uma silepse de número. Era para ser o singular, colocou o plural. Mas é aceito. Devido à distância, tudo bem. A Rio Santos. Rio Santos são palavras masculinas. Rio de Janeiro, Santos. Mas eu estou me referindo à estrada. Então, a Rio Santos está engarrafado. Silepse de gênero. Não é? Na letra C, todos. Ah lá, o caso do todos, ter o eu. O enunciador está fazendo parte desse todos. Todos preferimos viajar de avião. Silepse de número, aliás, de pessoa. Em vez de ser a terceira, é a primeira do plural, né? E na letra D encontra-se um exemplo sem silepse. Recebi um telefonema da polícia, né? Espero que seja por engano, que quando esse povo vem, né? Não, tudo bem com o senhor. Tem alguns lugares que a gente opta em não receber telefonemas, né? Tá bem? Ah, oficial de justiça batendo na porta. Ele não vai pedir meio quilo de açúcar, não é seu vizinho, né? Então, quando a gente coloca esses títulos, oficial de justiça, polícia, né? Nunca é muito agradável a visita, né? Então, recebi um telefonema da polícia, não tem uma concordância especial, tá tudo dentro da normalidade. Na prova seria essa a alternativa correta. Em todas as opções a seguir, há um exemplo de tipo de linguagem figurada colocada ao início. Assinale a frase em que esse exemplo está correto em relação à figura. Sinestesia. Sinestesia é a mistura das palavras em relação ao sentido, né? De longe, podia-se ouvir o pálido ruído. Pálido tem a ver com a visão, não com a audição. Tá bem? Vejam que você tem aí a sinestesia. Assinale a frase em que esse exemplo está correto em relação à figura. Então tá aí na letra a sinestesia. Tá bem? Assinale a frase em que esse exemplo está correto em relação à figura. Então na letra A você já encontrou a alternativa correta. Letra A, sinestesia, pálido e ruído. Você capta por sentidos diferentes. Tá legal? Paradoxo. Ninguém ouviu os gritos da vítima, embora a noite estivesse silenciosa. Então, você não ouvir os gritos e a noite estar silenciosa, não há paradoxo, porque uma coisa não anula a outra. Realmente você pode não ter ouvido os gritos, né? A noite estava silenciosa. Uma coisa não exclui a outra. Sacaram? Então isso é só uma antítese. Gritos, silêncio. É só uma ideia que opõe a outra. Só. Não há a contradição, não há o paradoxo. Na letra C, quem dera os políticos dessem mais atenção às reclamações dos leitores. Isso não é ironia porque você disse o que você estava pensando. Seria ironia se você dissesse o contrário do que você está pensando, né? Por exemplo, os deputados ganham pouco, deveriam ganhar ainda mais, ganhar por rendimento, né? Deveriam se aposentar logo no primeiro ano, não esperar 2 reeleições. Sacaram que daí você está dizendo o contrário do que está pensando, o que não ocorre na letra C. Hipérbole, a lua abriu sobre as ondas a sua cortina de prata. Aí temos a metáfora e não a hipérbole. Eufemismo, isso foi repetido 1000 vezes, isso é hipérbole. Eufemismo é quando você usa uma palavra, né, que vai amenizar uma outra. Então ali nós temos a hipérbole. Então a correta, realmente, apenas sinestesia. Em rio de lama, rio de lágrimas, olha o exagero, rio de lágrimas. A figura de linguagem presente no termo rio de lágrimas é
aí é moleza, é o exagero, é a tal da hipérbole. Indique a figura de linguagem utilizada no trecho. Chegou à estratosfera o índice de inflação. Professor, a estratosfera é lá para cima, tá vendo um exagero. Sim. Poderia ser uma metáfora? Poderia ser uma metáfora. Olha que interessante, né? Eu estou fazendo uma comparação entre essa longa distância e o alto índice, a altura do índice. Poderia, mas não tem, ainda bem que não tem. Então, numa prova eu poderia ficar confuso por essa comparação, mas privilegia aí o exagero, né? A estratosfera aí quer dizer, né? Nossa, o infinito, grandeza, o tamanho do índice de inflação. Então nós temos aí a famosa hipérbole, o exagero, né? Rio de lágrimas, né? Chegou à estratosfera, ou seja, impossível, mas é o exagero. Nós entendemos que é um número, né, que é muito distante do ideal, há um exagero, tá certo? Feito esse trabalho inicial, figuras de palavra, figuras de pensamento, vamos conhecer as figuras de construção. As figuras de construção, elas têm menos presença em prova, nós temos menos intimidade. Uma forma de você organizá-las é pelo que elas têm de mais importante. Então tem as figuras de construção que vão trazer repetições, aliteração, polissíndeto, a própria palavra repetição caracteriza a figura de construção, quando a gente repete a palavra, né? E chove, 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 é uma repetição simples, né? Anáfora e anadiplose já trazem uma certa técnica poética, por exemplo, né? As inversões, hipérbato, que é o nível 1, e a síntese, que é o nível 2. Inversões compreensíveis, hipérbato. Inversões que você começa a não entender nada, a síntese. Então, é uma confusão menor, uma confusão maior, é realmente uma intensidade a inversão. Hipérbato é aquela inversão que você lê e compreende. A síntese é aquela inversão que beira a incompreensão ou não, já ultrapassou, chegou do outro lado, né? O anacoluto é muito legal. O anacoluto ocorre principalmente na oralidade. Quando você traz uma palavra, essa palavra de repente é esquecida, abandonada, você joga do lado e segue com outro raciocínio. Anacoluto é exatamente na hora em que você deixa essa palavra totalmente desvinculada, sem pertencer a sujeito, a predicado, a criar um nexo, uma lógica. Né? Você fala assim, pagamento, eu vou ao banco, viu? E o pagamento ficou perdido ali. Né? Então notem como o termo pagamento não se vincula a nada, não produziu um nexo com a sequência. É o tal do anacoluto. Né? E as omissões, o assíndeto que vai se opor ao polissíndeto, e ambas palavras nos remetem às orações coordenadas sindéticas e assindéticas, né? Bacana ter esse vocabulário em comum. Elipse e zeugma, que são omissões diferentes. A elipse é quando você retira simplesmente uma palavra, uma expressão, e ela não faz falta. E o zeugma não. O zeugma é aquele momento em que você já usou na frase 1 e evita repetir na frase 2, exigindo do leitor a dedução por paralelismo. Né? Usou na primeira, omitiu na segunda, e ao criar esse paralelismo, ele deduz o valor de tudo isso. Vamos por exemplos, olhar todo esse conjunto. Vamos lá, aliteração. Aliteração, a repetição de letras. Vozes veladas, veludosas vozes, né? Cruz e Souza, poema famosíssimo. Então nós temos aí o VVVV produzindo esse barulho de vento, né? Tá bem? O polissíndeto, síndeto é conectivo, poli é muito, é a hora em que repetimos o conectivo, repetimos a conjunção, conjunção e, conjunção ou, conjunção nem. Quando você fala, vai, repete, repete. Polissíndeto, experimenta falar mal de alguém. Experimenta ficar nervoso, aí tem que entrar, né, a emoção. Experimenta ficar nervoso e comece a falar mal de alguém. Polissíndeto na reta. Você pode ter certeza que o polissíndeto vai aparecer, né? E pula, e reclama, e fala. E sacaram quando a gente está nervoso e falando mal de alguém? Polissíndeto vem na hora, para dar ênfase, para dar realce
aquilo que dizemos. Repetição, aí é a repetição básica, sem nenhuma novidade, né? Anáfora. Então vejam, anáfora é uma coisa que estudamos, né, dentro dos pronomes, por exemplo, demonstrativos, dentro das questões que envolvem elementos coesivos, estudamos na interpretação de texto, lá é uma coisa que a linguística se apropriou. Anáfora nas figuras de construção, nas figuras de linguagem, é quando você repete no início de um verso, no início de uma frase, as palavras. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo. Ah, professor, que poesia é essa? Música do nosso querido Gilberto Gil. Tá bem? Esse eu que ele usa no início de cada verso, é a tal da anáfora. Tá bem? Temos também a anadiplose, que é o verso que termina com uma palavra e o verso seguinte se reinicia com a palavra que termina o outro. Então, olha que bacana, né? São elementos que têm uma tradição na poesia que a gente vai perdendo, né? A poesia vai se tornando uma linguagem de poucos, né? Cada vez menos cultuado, menos prestigiado. Nós não temos mais, né, aquela força que a poesia teve em épocas passadas. A gente vai diluindo o poder da poesia, mas são recursos poéticos que nós temos, né, que podem produzir um efeito muito interessante. Hipérbato é a inversão, né? Da igreja estava ele na frente. Parece que a pessoa bebeu antes de fazer a frase, mas não, tá tudo bem. Ele estava na frente da igreja, dá para entender. Quando a coisa não dá para entender, é um degrau acima, aí que vem a síntese. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Para um povo como o brasileiro, desapegado das palavras, do livro, do estudo, olha que hino que representa bem o povo brasileiro, né? Lê, ouve e nada entende. As margens plácidas é o sujeito. As margens plácidas ouviram as margens plácidas do Ipiranga. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então você tem que ter uma pessoa técnica para botar ordem na bagunça, né? As margens plácidas do Ipiranga, as margens plácidas ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, a diferença entre hipérbato e síntese é realmente a compreensão da frase. Ambas trazem versões, mas a compreensão e a incompreensão é o que vai distanciando o hipérbato da síntese. A síntese é aquela inversão incompreensível ou, no mínimo, próxima disso, né? O anacoluto é o termo perdido, é o termo desvinculado. Minha vida, tudo sem importância. Então, tudo sem importância é uma ideia em que o minha vida não se vincula, vira um termo, né, completamente solto e perdido. É o famoso anacoluto. Assíndeto, opondo-se a polissíndeto, o assíndeto não traz conectivo. O polissíndeto traz um monte, o assíndeto é o contrário, vive em si. Não é? A elipse é a supressão, é a retirada, é a omissão de um termo, de uma palavra. Tá bem? Não há um antecedente. Você vai lá e tira, né, daquele trecho. Então, quando pronto, eu passo aqui. Quando eu estiver pronto, tá ali subentendido, né? Eu passo aqui. Então, eu estiver, eu passo. Notem como sujeito oculto, como o verbo de ligação ali suprimido, formam uma elipse, diferente do zeugma. Zeugma, veja, ó, ele é brasileiro, ela mexicana. No ela é mexicana, fica ali subentendido, né, o verbo ser. Então, para criar o zeugma, nós temos esse paralelismo da primeira instruindo a segunda. A primeira oferecendo informações para a segunda, o que distingue do zeugma. O zeugma você simplesmente suprime a palavra e ela fica subentendida. Tá legal? Fizemos aqui o caminho das principais figuras. Veja uma questão aí. Ó. No trecho, o primeiro desses fatores é a doutrina. O segundo, subentende-se, né? É o tempo. O terceiro é o terreno. O quarto é o mando. E o quinto é a disciplina.
Nessa construção ocorre um tipo específico de elipse, conhecido como zeugma. Veja como a primeira instrui a leitura das demais. Por isso, a alternativa correta na prova é um zeugma que encontramos aí. Diferente, portanto, da elipse, né? Diferente daquilo que nós vimos com o nome de elipse. A elipse não precisa de ter esse antecedente. Então, o zeugma sempre traz. Vamos agora finalizar observando uma questão que você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Vamos lá. Observe o trecho de O Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava. Um acordar alegre, farto de quem dormiu de uma sentada 7 horas de chumbo. O cortiço acordava. Então você dá ao cortiço as características que um ser humano tem. O que é isso, gente? A tal da personificação. Legal, né? Assinale a opção que não apresenta a frase, que apresenta a frase que não se estrutura a partir de uma antítese. Tá bem? Que não se estrutura na antítese. Então todos vão ter antítese, menos uma. Antítese, relembrando, é apenas a colocação na mesma frase de duas ideias contrárias. Só isso. Duas ideias que se opõem. Noite e dia, fraco e forte, né? Vamos dizer assim, feliz e triste, tá certo? Amor e ódio. Você simplesmente coloca duas ideias contrárias. Tá bem? Uma não precisa negar a outra. São só ideias contrárias. Na letra A, uma mulher jovem deve usar maquiagem, uma velha mais maquiagem ainda. Jovem, velha, né? São ideias contrárias. Não ideias contrárias, mas são valores que trazem oposição. Começo, fim, infelizmente, né? O progresso é um grande atraso. O progresso, gente, pressupõe avanço. Quando você traz o progresso é um grande atraso, opa, tem antítese. Mas calma. Letra C. O telescópio restringiu a imagem do mundo. O microscópio ampliou-a. O telescópio restringiu a imagem do mundo. O microscópio ampliou. Estão notando? Ó, ampliar, restringir? Antítese. Uma coisa não nega a outra. Na letra D, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que balança cai. Então vejam, reluz, ouro, balança, cai, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Então calma, que a B e a D é que entra na brincadeira. O progresso é um grande atraso. Notem que nós temos então ali uma ideia que opõe a outra, uma antítese. Agora, reluzir não é uma ideia contrária a ouro. Balançar não é uma ideia contrária a cair. Tá legal? Então vejam como na letra D de dado não encontramos ideias opostas. E por isso a letra D de dado é a alternativa correta. Na B, será que é uma antítese? Será que era um paradoxo? Vejam que a questão não chega até esse nível, ela se resolve antes, porque na letra D nós não encontramos, né, ideias que se opõem. Tá legal? Vejam aqui um exemplo do Gregório de Matos, famosíssimo poeta, né, luso-brasileiro, poeta que escreveu na época barroca e ele é simplesmente um show, né? Para quem nunca leu as obras, vamos dizer assim, de maldizer dele, que ele usa palavrões, fala mal do governo, ele traz uma obra bem proibida para menores, né? Por isso que depois, lá no fim da vida, à beira da morte, ele vem com poemas maravilhosos, né, cristãos, perdão, né, me aceite no céu, Senhor, porque lá atrás a coisa pegou fogo. Né? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Assinale a opção que apresenta a figura de linguagem predominante no trecho do poema acima. Então, né, sinestesia, comparação, antítese, eufemismo e hipérbole. É muito fácil deduzir que sol e dia, luz e noite, né, sombra e formosura, tristeza e alegria, fácil deduzir que é a famosa antítese. Legal?
Vamos à última. Assinale a opção em que a figura de linguagem está corretamente identificada. Paradoxo. Um homem só está sempre em má companhia. Vamos reservar, vamos reservar. Pleonasmo. Para o desesperado, a partida não parece menos impossível do que o retorno. Não nos parece haver aí o pleonasmo, a repetição, né? Eufemismo. A humanidade se divide em duas categorias: aqueles que se levantam tarde e aqueles que se levantam cedo. Também não há sinais de uma palavra que substitua a outra, amenizando. Hipérbole. A maioria dos homens vive uma existência de tranquilo desespero. Tranquilo desespero, gente, é o exemplo de paradoxo bem declarado, né? A maioria dos homens vive uma existência de tranquilo desespero. Não dá. Ou é tranquilo ou é desesperado. Não dá para ser um tranquilo desespero. Sacaram? Esse efeito de figura é maravilhoso, né? Gera uma, se fala assim, um nonsense, gera uma sensação de hã? E isso mexe com os valores interpretados. Tá bem? Muito legal, mas não é hipérbole. Seria um paradoxo, né? A humanidade se divide em duas categorias: aqueles que se levantam tarde e aqueles que se levantam cedo. Nós não temos aí eufemismo. Você tem uma oposição, talvez, né? Entre os que levantam tarde e cedo, uma antítese, talvez. Na letra B de bola, para o desesperado, a partida não parece menos impossível do que o retorno. Novamente, você tem, né, a partida, o retorno, você tem ideias contrárias, no máximo uma antítese. E por isso que a letra A é aquela que está correta. Se o homem é sozinho, ele não pode ter boa ou má companhia. Sacaram? Então é um paradoxo. É uma ideia que não dá para ter uma coisa e a outra. Se ele está sozinho, ele não tem companhia, o que pressupõe outro, outra. Não está em boa e nem má, não tem companhia. Então, estar sozinho e estar acompanhado são coisas que se opõem. Existindo um, o outro deixa de existir. Então, se há solidão, não há companhia. Se há companhia, não há a condição de estar só. A existência de um nega a existência do outro. E por isso é o tal do paradoxo. Agora, o paradoxo fere a lógica, mas não fere aquilo que nós chamamos de interpretação, de efeitos retóricos, de figura de linguagem, no caso, figura de pensamento. Produz aqui um efeito em que você vai desdobrando e alcançando uma interpretação, né, muito legal, muito interessante, coisa que o paradoxo é que consegue criar. Paradoxo é muito legal e sempre lembre do nosso querido Luiz Vaz de Camões, e a sua ferida que dói e não se sente. O paradoxo se opõe à ideia da antítese exatamente por isso. A antítese, duas ideias contrárias apenas. O paradoxo é uma ideia que nega a outra. A coexistência de ambos é impossível. E daí o efeito muito produtivo que todo paradoxo bem realizado acaba produzindo. Tá bom? Terminamos aqui nosso encontro de figuras de linguagem, que você deve olhar como elemento que pode existir numa prova, né, como valor cultural, como valor interpretativo, e é algo que deve fazer parte do nosso conhecimento enciclopédico, nosso conhecimento textual, nosso conhecimento sobre linguagem. Por isso que não se perde nunca, tá bom? Valeu, gente, um grande abraço. No domingo nós teremos um encontro que dá sequência às ideias de hoje. No domingo nós vamos trabalhar denotação e conotação, que é também, né, uma sequência muito interessante dentro do nosso conhecimento sobre texto e linguagem. Grande abraço, valeu!